compartilhar com vocês em áudio, porque eu sei que tem muita gente preguiçosa que não lê e não gosta de literatura. Não julgo ninguém. Mas olha só, segundo um ganhador do Prêmio Nobel de Economia no ano 2000, ele disse que a personalidade de um adulto pode ser comparada a um edifício, que não se muda a estrutura, que no caso é a fundação. Mas é possível mudar o acabamento, que seria a fachada, os móveis, pintura, a decoração, por exemplo. Cara, isso aqui é muito verdade. O capítulo 2, o autor está mostrando para nós os estilos estruturais de um negociador. Existem vários estilos e cada estilo tem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Você começa a ver o que você tem que melhorar caso você seja esse tipo de negociador, porque que nem está dizendo aqui, né? Não tem como mudar a estrutura, a fundação. E olha que o autor fala, né, para ficar mais claro, para ficar numa linguagem bem fácil de entender. Isso que eu achei interessante no livro. Olha o exemplo. Ele fala que aprender a tocar um instrumento, praticar um novo esporte, mudar de profissão, aprender um novo idioma, apesar de custar enorme esforço, seria o equivalente a mudar o acabamento. E a dominância, em contrapartida, faz parte da estrutura e, portanto, é improvável que uma pessoa com personalidade dominante, que goste, né, de comandar, transforme-se em alguém submisso e obediente. Em resumo, é o seguinte, cara, ele está falando que existem sim estilos estruturais de um negociador e você vai se enquadrar em um dos estilos que ele apresenta no livro. Ele mostra aqui para nós 5 principais estilos e algum deles é você, mano. Algum deles é você e não tem como mudar a fundação, mas continuando, né? Você não consegue mudar a fundação, né, desse seu estilo, mas, né, você consegue mudar o acabamento, né, sabe? A fachada, o móvel, a pintura, a decoração, e você consegue utilizar isso ao teu favor. Aqui, eu nem terminei, mano. Eu nem terminei, mas ele fala para nós aqui o estilo competitivo. Ele mostra aqui os principais pontos, as características de um cara que tem esse tipo de perfil, uma pessoa, né, que tem esse tipo de perfil. Fala também sobre o estilo cooperante, uma pessoa que tem esse tipo de perfil. A pessoa que tem o estilo impaciente, correto? Esse aqui eu vou ler para vocês porque pode ser que seja o seu estilo, mano. Tem o estilo perfeccionista e o estilo sedutor. E cada estilo aqui tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. O estilo impaciente caracteriza aquelas pessoas sempre apressadas e ansiosas, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Elas acabam sempre acumulando muitos projetos simultâneos e, por isso, falta tempo para se aprofundarem. Podem perder o foco por excesso de atividades, costumam ser ágeis para realizar tarefas, mas é raro acompanharem em detalhes o resultado de suas ações. São fisicamente agitadas, evitam relacionar-se com pessoas de ritmo lento, são ansiosas e têm dificuldade de separar a vida profissional e pessoal. Parece que o autor tá falando de você, mano. Eu tenho essa impressão que ele tá falando de mim, mano. Parece que esse estilo sou eu. E calma lá que não acabou por aqui, ó. Os impacientes são reconhecidos como negociadores práticos, mas que se entediam facilmente e são precipitados. Seu maior problema costuma ser tomar decisões baseadas nas opções de quê? De curto prazo. Pessoas em que predomina esse estilo costumam apresentar as seguintes características. Com certeza está falando de você, porque ele está falando de mim. O autor parece que descreveu minha vida aqui, ó. Irritam-se quando têm de esperar, são ansiosas, têm senso de urgência, exigem pontualidade, fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, são agitadas, incomodam-se com pessoas de ritmo lento, pulam etapas, têm pouca paciência para negociar e simplificam as coisas. Cara, André Stockler aqui nessas características.
E caso você, assim como eu, se identifique com esse estilo de pessoa, né, um estilo impaciente, os pontos fortes dessas pessoas é que elas são rápidas, são práticas, não perdem tempo e energizam o ambiente. Porém, os pontos fracos, né, é que elas podem ser más ouvintes, podem decidir sem pensar, podem ser impulsivas e podem ser o que? Precipitadas. Então, esses são os pontos fortes e os pontos fracos. Lógico que existem mais 4 estilos que podem ser o seu, caso esse não seja. Eu tenho certeza que o autor é muito claro e isso é muito verdade o que está escrito aqui. Eu posso ler os outros no decorrer do dia, talvez abrir uma live para falar com vocês sobre esse tema, né, sobre negociação. Tem um teste que o autor do livro faz com que você faça. Mano, muito interessante, velho. E o que eu acabei de ler é apenas a identificação pessoal desse estilo de pessoa impaciente. Pode ser que você, assim como eu, se identifique, mas pode ser que não, porque você pode ser algum dos outros 4 tipos. André, uma das coisas parecia que era eu, outra não tem nada a ver, então não é o seu estilo. Agora, se você quase gabaritou, assim como eu gabaritei, fez escrito ali, sou eu, mano. Tem aqui um caso, ele conta a história de um caso real, de uma pessoa que tem esse estilo, e também quais são os conselhos que ele deu para essa pessoa e como ela melhorou e como você pode melhorar também. O que eu vou fazer? Quero que você, no próximo stories, vote na enquete para você compartilhar comigo se você é esse tipo de pessoa que eu comentei. Caso não seja, durante os próximos dias eu vou lendo os outros 4 perfis que existem para ver qual que você se enquadra e o que você tem que fazer para melhorar, mano. De graça para você isso aqui.